Oi, pessoal! Sabe, muita gente pensa em gramática como um monte de regras chatas, né? Mas e se a gente pensasse nela de outro jeito? Tipo, como uma planta arquitetônica. Um sistema super poderoso que a gente usa para construir significado, sabe? Tijolo por tijolo. É exatamente essa construção que a gente vai explorar agora. Então, para começar, dá uma olhada nessas duas frases. Elas são quase idênticas. A única coisinha que muda é um sinal minúsculo, uma vírgula. A estrutura parece a mesma, mas a mensagem que elas passam é completamente diferente. E aí, fica a pergunta, né? Será que um detalhe tão pequeno assim pode realmente alterar o sentido de uma frase inteira? Essa é a questão central que a gente vai desvendar juntos. E olha, a resposta pode surpreender. Para entender o poder dessa vírgula, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o projeto completo. É aqui que entra a ideia da arquitetura da linguagem, um lugar onde cada peça, não importa o tamanho, tem um propósito e um lugar exato. E olha, como em qualquer grande construção, tudo começa com os materiais, certo? Então, vamos analisar os blocos de construção da língua, os tijolos essenciais com que a gente ergue todas as nossas ideias. Primeiro, a fundação de tudo, o substantivo. É a palavra que dá nome a todas as coisas, de casa até liberdade. Logo em seguida vem o adjetivo, que é o que dá cor e textura para os nossos tijolos. Não é só um rapaz, é um rapaz desesperado. Faz toda a diferença. E para dar vida a essa construção toda, a gente tem o verbo. Ele é a ação, a energia que move a estrutura. O rapaz chora, a casa cai. É o que faz as coisas acontecerem. Então, beleza. A gente tem os nossos materiais, substantivos, adjetivos, verbos. Mas, como qualquer arquiteto sabe, só ter os melhores tijolos não adianta nada. O verdadeiro poder, a mágica mesmo, está no jeito como a gente conecta essas peças. E como é que a gente junta essas peças, então? Com a argamassa das ideias, os conectivos. São palavrinhas pequenas que criam relações complexas e dão toda a lógica para a nossa construção. E o poder delas é impressionante. Olha só como a escolha da argamassa muda tudo. Se a gente usa e, uma ideia é adicionada a outra. Simples. Agora, se a gente usa um e que soa como mas, pronto, já criamos um contraste. E se a escolha for portanto, a gente estabelece uma consequência. A estrutura é a mesma, mas os significados, nossa, totalmente diferentes. Então, o ponto crucial é este. Essas palavrinhas definem a lógica da frase. Elas guiam o pensamento, mostrando se uma ideia se soma, se opõe ou se é conclusão da outra. É a inteligência da construção em ação. Com tudo isso em mente, agora sim a gente pode voltar para o nosso mistério inicial. A pontuação não é só um enfeite ou uma pausa para respirar, não. Ela é um elemento estrutural crítico, capaz de redefinir completamente o projeto de uma frase. E aqui estão elas de novo. A mesmíssima sequência de palavras, os mesmos blocos de construção. A única diferença é a presença ou a ausência das vírgulas. Agora, estamos prontos para entender o que elas realmente estão fazendo aqui. E a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, qual é a diferença real de significado entre essas duas frases? A resposta está na função que a informação que estava desesperado tem em cada uma delas. Na primeira frase, há 100 vírgulas, a informação que estava desesperado é essencial. Ela funciona como um filtro. Pensa assim, existe um grupo de rapazes. Qual deles não parava de chorar? Apenas o que estava desesperado. A informação restringe, especifica de quem estamos falando. Agora, na segunda frase, as vírgulas isolam a informação. Isso transforma a frase numa explicação, um detalhe extra. Aqui, a gente está falando de um único rapaz. A gente já sabe que ele não parava de chorar. E, a propósito, um fato a mais sobre ele. Ele estava desesperado. Essa informação poderia ser retirada sem mudar a identidade do rapaz. Então fica claro, né? A vírgula não é só uma pausa para respirar. É uma ferramenta de arquitetura muito precisa. É ela que define se a gente está especificando um indivíduo dentro de um grupo ou se estamos só adicionando uma característica a alguém que já conhecemos. Ela muda o foco, muda o universo da frase. Entender essas peças todas permite que a gente vá além da gramática pura e simples. O objetivo não é só seguir regras, mas sim usar essa arquitetura para construir a mensagem com intenção, com clareza e com poder. É isso. Conhecer a função de cada tijolo e de cada tipo de argamassa é fundamental, claro.
Mas o grande arquiteto da linguagem sabe que o objetivo final é a obra completa. A mensagem precisa ser sólida, bem estruturada e, o mais importante, impactante. Uma comunicação que funciona mesmo depende de mais do que só regras. Precisa de coesão para que as partes se liguem bem, de coerência para que o todo faça sentido, clareza para evitar confusão e, por fim, a habilidade de reescrever, de polir a estrutura até ela cumprir seu propósito perfeitamente. E no fim das contas, tudo se resume a esta ideia aqui. Cada escolha gramatical, cada vírgula, cada conectivo é uma decisão consciente e ela reflete a intenção de quem está se comunicando. É como se fosse a assinatura do arquiteto na obra. Portanto, o grande ganho de entender a gramática como uma arquitetura é o poder que isso nos dá. Poder para expressar ideias com precisão, para construir argumentos sólidos e, claro, para entender as nuances por trás das mensagens que a gente recebe todos os dias. E para a gente terminar, fica a reflexão. Ao escolher as palavras, os conectivos, a pontuação, que tipo de estrutura está sendo erguida? Qual mensagem está sendo de fato construída para o mundo? A planta do projeto está nas mãos de quem comunica.